E aí, galera? Estamos de volta. Agora a gente vai fazer o quê? Como a gente combinou na semana passada, na aula passada, a gente vai corrigir as questões de lei de Hess, ok? Essas questões estão na plataforma, lá na abazinha documentos, as questões de lei de Hess, para você exercitar. Como a gente comentou, é um dos conteúdos que são mais cobrados nos vestibulares de termoquímica, ok? Na parte de termoquímica, lei de Hess está trabalhando, está sendo cobrado bastante nos vestibulares. A gente vai fazer agora, vamos corrigir as questões de lei de Hess. Se não tiver resolvido, para o vídeo, resolve primeiro, para depois tu vir fazer essa correção, ok? Aí depois que tu corrigir, depois que tu resolver, vem fazer a correção aqui e acompanhar. Então a gente vai resolvendo pausadamente e revisando um pouco sobre lei de Hess, ok? É muito simples, não tem nada demais. Vamos lá. Primeira questão é o tempo. Considerando os seguintes valores da reação, calores de reação. Então eu tenho duas equações termoquímicas com valores de ΔH. A primeira reação, o nitrogênio reagindo com oxigênio produzindo NO2 com um ΔH de mais 66 kJ. E na segunda reação eu tenho o NO reagindo com O2 produzindo NO2 com o ΔH de menos 113 kJ. Aí a questão pede, calcule o valor, calcule o calor da reação para esse processo. Então vamos lá. O que é que nos interessa, galera? A gente tem que olhar o que é de interesse da nossa reação. O N2 está onde? O N2 está na minha primeira reação. E a quantidade, Renato? Só a gente olhar, galera. Eu tenho um N2. Preciso fazer alguma coisa? Não preciso. Então, a nossa primeira reação a gente vai manter, tá? Eu mantive a primeira reação. Por que tu está mantendo, Renato? Porque o N2 ele só é encontrado na reação 1. Na reação 2 eu não tenho o N2. Como eu não tenho, então a gente vai e mantém a reação 1, ok? Mantendo a reação 1. Repetir aqui embaixo, o valor do ΔH permanece o mesmo. Por que permanece o mesmo? Porque eu não fiz nada nessa reação termoquímica. Aí vamos lá. O que é que eu vou olhar agora? Agora eu vou olhar, ó, o O2, ele está tanto na primeira como na segunda. Então não vamos olhar para o O2. Vamos olhar o NO. O NO está onde? O NO ele só é encontrado na reação 2. Olha aqui ele, ó. 2NO. A quantidade está certa. Mas o que é que está diferente aí? Porque o NO ele tem que estar no meu produto. E na reação 2 ele está no reagente. Então o que é que a gente vai fazer com a reação 2? A gente vai simplesmente inverter. Precisa multiplicar? Não precisa, porque a quantidade de NO está a mesma. Eu só vou inverter para me jogar esse NO lá para o meu produto, ok? Então, a gente inverteu a reação de número 2. Essa aqui é a reação de número 2 invertida. Já mexi na primeira e já mexi na segunda. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai somar. Somando as duas equações. Bora olhar. O que é que tem em comum? O NO2... NO2. 2NO2 no reagente, 2NO2 no meu produto. Eu simplesmente cancelo. Cancelei por quê? Porque quantidades iguais em membros diferentes. E o O2, ó. Eu tenho 2O2 no reagente, 1O2 no meu produto. Eu cancelei. Sobrou o quê? 1O2 no reagente. Depois, soma tudo. Soma as equações e soma o ΔH. Se der exato, se der a mesma reação que a questão está te pedindo, morreu, somou o ΔH, finalizamos. Então, olha lá, NO2 no reagente, N2 no reagente, mais 1O2, que foi o que sobrou do meu produto, N2 do reagente, 1O2 do meu produto. Desculpa, o que sobrou aqui, porque eu cancelei 2 com 1. Então, sobrou 1O2, 1O2. E no meu produto, o que é que eu tenho? O 2NO. Aqui o 2NO. E o ΔH, o que é que a gente faz?
soma. 113 com 66 dá no total 179 kJ. Morreu. Não tem mais nada do que isso. Fizemos a questão de lei de Hess. Ok? Só observar o que a gente quer em comum para poder mexer nas equações termoquímicas. Ok? Vamos para o segundo exemplo. Segundo exemplo, calcule o ΔH da reação. Tá aí a reação. Utilizando os seguintes dados. Aí ele me deu duas reações. Ok? Aí vamos olhar o que é que a gente vai ter que fazer. Então, bora lá. Começando. O P4 está onde? O P4 só tem P4 aqui, ó, na primeira. P4 no reagente, P4 no reagente. Vou fazer alguma coisa? Não, a quantidade também é a mesma. Então, toda a nossa primeira equação a gente vai manter, a gente vai repetir. Repetir a primeira, o ΔH também permanece o mesmo, ok? Aí vamos lá. O Cl2, que é o gás cloro, ele está na primeira e está na segunda. Então, eu não vou olhar para ele, ok? Continuando. PCl5. O PCl5 está onde? O PCl5, ele está na primeira equação, não tem. Na segunda equação tem? Tem, tá aqui, ó, PCl5. Mas a quantidade, ó, 4 PCl5. Aqui eu só tenho um PCl5. Então, eu vou multiplicar por 4. Precisa inverter, Renato? Não precisa, porque o PCl5 está no produto. Aqui ele também está no produto. Então, a gente simplesmente vai multiplicar a segunda equação por 4. Multiplicando toda a segunda equação por 4, o ΔH também foi multiplicado por 4. Então, galera, o que foi que a gente fez? Nós já mexemos na primeira e já mexemos na segunda. E agora o que a gente vai fazer? Somar. Primeiramente, olhe o que é que tem em comum. Então, a gente passa o traço e o que é que eu observo? O que tem em comum? Eu tenho 4 PCl3 no reagente e 4 PCl3 no meu produto. Então, aí a gente já sabe que a gente vai cancelar. Renato, o gás cloro também. Eu vou cancelar? Não. Por quê? Porque todos os dois estão no meu reagente. Então, eu simplesmente vou somar. Então, aqui a gente vai somar as equações. Passo o traço. O que eu tenho em comum? O PCl3. Cancelei PCl3 com PCl3. E o Cl2, como a gente já comentou, a gente simplesmente vai somar. Então, o que foi que restou? Restou P4 no meu reagente. Sobrou 10 Cl2 no reagente, produzindo 4 PCl5. Olha aí. Ficou igual a reação que eu quero? Ficou igual, Renato. Pelo amor de Deus, que coisa fácil. Tá vendo? E aí, como é que fica o ΔH? É só a gente somar o ΔH. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Somando e repetindo o sinal, nós temos menos 1775. Tá aí. Mais uma questãozinha de lei de Hess que a gente resolveu. Ok? Dando continuidade, tenho mais exemplo. Agora, eu tenho 3 reações. Vamos olhar. Considere a seguinte equação. Com base na lei de Hess, utilizando a equação a seguir, calcule o ΔH da reação e assinale a alternativa que apresenta a resposta correta. Então, vamos lá. Eu tenho 2 carbono grafite. Carbono grafite está em qual? Está na primeira. Perfeito. Na segunda e na terceira, ele não está. 2 carbono grafite, aqui eu só tenho 1. Então, eu já sei. Vou ter que multiplicar por 2. Multiplicando por 2, toda a minha primeira equação. Então, a primeira equação multiplicada por 2, ela vai ficar desse jeito. 2 carbono grafite, 2 O2, produzindo 2 CO2. Ok? E o ΔH também foi multiplicado por 2. Aí a gente continua. O H2 está em qual reação? O H2 está na primeira. Se tivesse, a gente não ia fazer nada, porque a gente já mexeu na primeira. O H2 está na segunda? Está na segunda, Renato. Está na terceira? Não está na terceira. Então, ele só está na segunda. E a quantidade? 3H2 no reagente, 1H2 no reagente. Então, já sei que toda a minha segunda equação eu vou multiplicar por 3. Ok? Multiplicando ela por 3 vai ficar 3H2, 3 sobre 2O2, produzindo 3H2O. O meu ΔH
também foi multiplicado por 3, ok? Vamos para o O2. O O2 está onde? Renato, o O2 está na primeira, está na segunda e está na terceira. Então, não olhe para ele. E esqueça. Pula. Vamos para o C2H6O. Está aqui, ó. C2H6O no meu produto. E ele está presente aonde? Está presente na terceira, só que ele está no reagente. A quantidade está certa? A quantidade está certa. Só que a gente precisa o quê? Somente inverter, porque ele tem que estar no produto. Então, a gente inverte a equação 3, invertendo para colocar esse C2H6 lá no meu produto, ok? Então, invertendo, tá aí a equação invertida. O ΔH a gente também inverte, ok? Depois que a gente faz isso, passa o traço e soma tudo. Olha o que é que tem em comum, ok? Então, passando o traço, para a gente conferir, somando as 3 equações termoquímicas, o que é que eu tenho em comum? 2CO2 no reagente, cancelei com 2CO2 do produto. 3H2O no reagente, cancelei com 3H2O do produto. E o O2, 3 mais 1,5. 3 mais 1,5, eu tenho 3,5. Cancelando com 3, sobrou meio, ok? Então, eu tenho 2 carbono grafite mais 3H2, meio oxigênio, produzindo C2H6O. Perfeito! A equação que a gente encontrou é igual à equação que a questão estava pedindo. E o ΔH, basta somar. Sinais iguais a gente soma, como o sinal vai estar diferente, aí a gente subtrai. E olhando sempre quem é o sinal do maior. Então, o ΔH dessa reação, menos 278 kJ, que é o nosso item C. Item C, resposta correta da nossa terceira questão. Ok? Finalizamos mais uma questão de lei de Hess. Vamos lá. Nós temos agora a quarta, penúltima questão. Utilize as seguintes informações. Deu as 3 reações e ele quer saber o quê? Para estimar o ΔH da seguinte reação. Então, eu tenho que chegar nessa reação aqui. O que é que eu vou fazer? Então, vamos lá. Vamos olhar. 2HCl. O HCl está onde? O HCl só está na primeira, Renato. 2HCl no reagente. Eu tenho 4HCl no reagente. Então, eu já sei. Vou ter que cancelar. Renato, o que é que eu posso fazer? Vamos dividir. Não é 4HCl que tem aqui e eu não quero só 2? Então, vou dividir toda a minha primeira equação por 2. Dividindo, eu tinha 4HCl, agora eu tenho 2HCl. Eu tinha 1H2, agora eu tenho 1 sobre 2H2. Eu tinha 2 águas, agora eu tenho 1 água. Eu tinha 2Cl, 2Cl2, agora eu tenho 1Cl2. E o ΔH a gente também dividiu por 2, ok? Bora continuar. F2, o F2 está em qual? O F2, ele está na minha segunda equação. Reagente também está no reagente. Mas a quantidade está certa? A quantidade não está certa, porque aqui tem um meio e eu tenho que ter 1. Então, eu já sei que a minha segunda equação eu vou multiplicar por 2. Eu tinha meio hidrogênio, agora eu tenho 1 hidrogênio. Eu tinha meio F2, agora eu tenho 1 F2. Eu tinha 1 HF, agora eu tenho 2 HF. E o meu ΔH eu também vou multiplicar por 2. Multiplicamos o ΔH por 2. Continuando, o HF, já vimos que ele está na segunda questão e a segunda reação. E a gente já mexeu. E o Cl2, ele está na... O Cl2, ele está presente na minha equação de número 1. E a gente também já mexeu a 1. Vamos inverter a 3 por quê? Porque a gente precisa cancelar o H2. E o H2 está onde? Está na segunda e está na terceira. Porque na minha equação não tem H2. Então, a terceira reação, a gente só inverte. Ok? Depois que fizemos tudo, bora para a soma. Vamos somar. Né? Somando as equações termoquímicas, bora olhar o que é que tem em comum para a gente poder cancelar. Eu tenho, ó, H2O líquido, cancelei com H2O líquido, reagente, produto, cancelei. Eu tenho H2, foi o que a gente falou agora, eu tenho H2 no reagente, cancelei com H2 no meu produto.
E eu tenho, ó, meio oxigênio, que eu também cancelei com meio oxigênio. O que foi que sobrou? Sobrou 2HCl mais o F2, 2HF e Cl2. Ficou igual? Ficou igual, Renato. Ficou igual à equação que eu quero. O ΔH, a gente só faz somar tudo. Menos 74 com menos 546 com mais 286. Então, meu ΔH deu no total menos 334 kJ. Ok? Vamos para a última. A última questão, aplicar a lei de Hess para calcular o valor do ΔH. Ok? Então, eu tenho 3 carbono grafite reagindo com 4 hidrogênio, produzindo C3H8. Foram dadas 3 reações. Bora ver o que a gente vai mexer com essas reações aí. 3 carbono grafite. Carbono grafite está em qual? Só está na primeira. Uma quantidade, aqui eu tenho 3. Então, o que é que eu vou fazer com a primeira equação? Vou multiplicar ela toda por 3. 3 carbono grafite, 3O2, 3CO2. O ΔH multiplica também por 3. O H2 está em qual? O H2 está na segunda, Renato. A quantidade está certa? Não. Tem que ter 4 e aqui só tem 1. Então, vou multiplicar a segunda equação por 4. Multiplicando por 4, 4H2, eu tinha meio. Vezes 4, deu 2. Então, 2O2, produzindo 4H2O. O ΔH também foi multiplicado por 4. E o C3H8? O C3H8, ele tem que estar no produto. E na equação 3, ele está no reagente. O que é que a gente vai fazer? Inverter. Precisa multiplicar? Não precisa, porque a quantidade está correta. Então, a gente inverte. Invertemos a terceira reação. O ΔH também foi invertido. Ok? E agora, passo o traço. O que tiver igual, a gente cancela. O que é que eu tenho igual aí? Eu tenho o 3CO2, que eu cancelei com 3CO2. Eu tenho também o O2, o H2O, 4H2O com 4H2O. E eu tenho também o O2, galera. Ó, 3 mais 2, 5. Cancelei com esse 5 aqui. O que sobrou? 3 carbono grafite mais 4H2, que produziu C3H8. Ficou igual? Ficou igual, Renato. Que massa! Só isso, galera. Ficou igual. Se ficou igual, soma os valores dos deltas. Somando o valor do delta, que dá no total menos 24,10 quilocalorias. Ok? Então, lei de Hess é isso. A gente olha a reação que tem que fazer, que tem que chegar, e a gente vai brincando com as outras, com a operação matemática. Ou multiplica, ou divide, ou inverte, ou mantém. Ok? Então, é só atenção. Lei de Hess é atenção. Certeza que vocês já estão preparados. Certeza que vocês aprenderam esse conteúdo. Ok? Qualquer dúvida, já sabe. Manda mensagem para a gente esclarecer. Beijão, galera. Até a nossa próxima aula. Valeu!